Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 1/12 de 2024. Vamos começar esse mês com o pé direito nesse domingão repleto de jogos da NBA. A gente sempre se baseia em números e estatísticas para fazer as nossas análises. Em números e estatísticas, o médio e longo prazo sempre será lucrativo. Antes da gente começar o nosso vídeo, não esquece de deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Meta de 200 likes, geralmente, finais de semana o movimento aqui é mais devagar. E com a sua ajuda, clicando no botão de joinha, o YouTube entrega o nosso vídeo para mais pessoas. E mais pessoas vão ficar cientes de números, estatísticas específicas, análises a respeito dos jogos, para poder fazer sua fezinha em NBA. Mesmo que discordem da gente, é sempre importante ter uma segunda opinião. Vamos começar aqui com Nets e Magic, mas não sem antes lembrar vocês, o nosso grupo VIP está aqui do lado, o melhor custo-benefício, o grupo VIP mais completo do mercado, com guias, e-books, dicas diárias e muitos conteúdos exclusivos, você só encontra lá. @Sexta de Trade é o nosso Instagram, para conteúdos especiais também, e não se esqueçam de conhecer os links na descrição. BetWinner te oferece 100% de bônus para quem se cadastrar clicando no link aqui embaixo, e também tem um link do nosso canal de cortes e do nosso grupo gratuito. De segunda a sexta, sempre a gente tá mandando conteúdo gratuito pra galera lá também, beleza? Bom, pessoal, vamos começar aqui com o Nets e Magic. O Brooklyn Nets é aquele time que vem sempre dando trabalho pros seus rivais. O Orlando Magic não é um grande visitante nessa temporada, então, por mais que eles sejam favoritos, esse favoritismo se dá muito por conta também dos desfalques do Brooklyn Nets. Hoje o Orlando Magic joga sem o Paulo Banchero, seu melhor jogador mais uma vez. Do outro lado, Ken Thomas, Finney Smith, dois titulares não jogam, e também temos a dúvida do Dennis Schroeder, mais um titular, mas ele esteve de fora do último jogo por problemas pessoais. Então, pode ser que ele retorne hoje e deixe o Nets mais competitivo. Porém, uma coisa que ele não vai conseguir fazer é essa defesa do Nets funcionar. A defesa do Brooklyn não vem sendo tão interessante na temporada, principalmente nos últimos jogos. Na temporada, o Brooklyn Nets é a quinta pior defesa por 100 posses de bola na NBA, e por mais que o Orlando Magic não seja um ataque genial, as duas franquias se enfrentaram recentemente dentro desse recorte dos últimos 9 jogos, onde a defesa do Brooklyn Nets parece ainda pior. Eles sofreram 118,7 pontos de média, sofreram 123 para o próprio Orlando Magic, e o Brooklyn Nets é um time que costuma sofrer bastante por dentro. O Orlando não tem tanto arremesso de 3 assim, então eles podem ter alguma facilidade hoje para conseguir produzir bons pontos. Então, o nosso palpite vai ser uma duplinha, com o jogo que começa no mesmo horário entre Indiana Pacers e Memphis Grizzlies. Então aqui a gente vai trabalhar com over em pontuação de um jogador, e a gente já explica por que faz sentido. Vamos aqui na linha de pontos baixos, Ja Morant para mais de 16,5 pontos, e a gente volta ali, né, no jogo entre Orlando Magic e Brooklyn Nets e coloca uma pontuação que, primeiro, ela já é muito baixa para a NBA moderna, segundo, eles conseguiram repetir, superar, né, com sobras recentemente, e a gente está falando aqui de uma acima de 101,5 pontos, que é muito abaixo da média daquilo que vem sofrendo recentemente o Brooklyn Nets, que, como eu disse, nos últimos 9 jogos sofreram 118,7. Mas por que a gente acredita que o Ja Morant também vai produzir bem? Bom, a gente sempre costuma trabalhar aqui no over na pontuação do jogador que tem mais talento em jogadas individuais contra a equipe do Indiana Pacers. Eu sempre falo que se ele for alto, geralmente um ala ou ala pivô, melhor ainda. Pivô nem sempre é interessante, a não ser que seja um Embiid ou Jokic da vida, mas enfim. Porém, o Ja Morant, ele tem uma altura interessante para jogadores da posição dele. Ele conseguiu fazer uma média de 23,5 pontos nos últimos 4 jogos. Fomos em over no grupo VIP acima de 19,5 pontos contra os Pelicans. E mesmo jogando menos de 30 minutos, ele completou para 27 pontos. Ele tinha jogado contra os Blazers, veio de lesão no dia 25, descansou no 26 ou 27, se não me engano. 28 não jogou, ou seja, ele teve uma sequência interessante para voltar bem contra os Pelicans. E agora, mais uma sequência aí de 2 dias de descanso para hoje arrebentar contra essa que é uma das piores defesas da NBA. O Ja Morant nos últimos 4 jogos contra o Indiana Pacers superou esses 16,5 pontos, teve média de 23,3, mas a gente sabe que na temporada passada ele ficou muito tempo fora, teve lesão também, e ele não teve a oportunidade de enfrentar esse, digamos que, novo Indiana Pacers, que passou a existir da temporada passada para cá, que é um time que se defende muito mal, e nessa temporada, mais uma vez, a 7ª pior defesa por 100 posses de bola da liga, um time que tenta compensar sua falta de eficiência ofensiva em um jogo mais rápido, com muitas posses de bola, mais físico, intenso. Então, eles são o 8º maior ritmo da NBA, e ao mesmo tempo que eles têm muitas posses de bola para eles, eles acabam cedendo muito para os seus rivais também. Quando a gente clica aqui em Play Type e a gente coloca aqui na isolação, a gente precisa fazer o filtro aqui dos aspectos defensivos e a gente vai observar o quanto que o Indiana Pacers é um time frágil nessa questão.
porque eles escolhem defender de forma individual, mas eles não são bons nisso. É um dos 10 times mais vazados da NBA em jogadas individuais, em aproveitamento em defesa desse tipo de arremesso, tem um quinto pior aproveitamento, então é sempre interessante a gente explorar um bom pontuador de mano a mano contra o Indiana Pacers, que tem uma defesa ruim, pior ainda fora de casa. Eles sofreram nos últimos 10 jogos como visitante, 118,9 pontos de média, pelo menos 129 pontos nos últimos 3 jogos consecutivos, jogando na condição de visitante. Hoje, contra o Memphis Grizzlies, eles devem sofrer diante do Ja Morant. Beleza, e outra, o fato do Indiana jogar em velocidade também faz com que a gente possa ter alguns pontos de transição em velocidade. O Ja Morant tem velocidade e explosão para poder fazer alguns pontos fáceis dessa forma, beleza? Agora, pessoal, vamos falar aqui a respeito de Cleveland Cavaliers e Boston Celtics. Aqui nós temos um confronto de, digamos que os dois melhores times ali da Conferência Leste, talvez uma possível semifinal ou final de conferência. São dois times que a gente acredita que vá bem longe nessa temporada. E se a gente for olhar, os Cavs hoje jogam em casa, então a gente tem um cenário aqui, na minha visão, muito interessante para o over na pontuação total. O nosso palpite para essa partida é mais de 228,5 pontos totais. Se vocês quiserem colocar uma linha mais alta para conseguir uma odd melhor e assumir mais riscos, beleza. Se quiserem colocar uma linha menor também ali para poder administrar um pouquinho melhor, aumentar as suas chances, também é interessante, mas é fato que a gente está falando de dois times que estão onde estão, principalmente porque seus ataques são espetaculares. Aqui a gente tem muita bola de 3 tentada, muita bola de 3 convertida, um aproveitamento excelente nas bolas triplas das duas franquias, talento individual, principalmente ali do lado da equipe do Boston Celtics, né? Do lado dos Cavs a gente tem um Donovan Mitchell que pode produzir bem contra o Boston Celtics, porque se tem um ponto fraco aqui na defesa do Boston Celtics é no pick and roll ball handler, e os Cavs são o time que mais pontuam por jogo nesse tipo de jogada em toda a liga, e o Boston é o quinto time que mais sofre pontos dessa forma em toda a NBA. Então a gente tem aqui os dois times com boas possibilidades de ferir um ao outro. Quando a gente vai aqui no filtro em geral e coloca aqui média de pontos por jogo, estamos falando dos dois times com as melhores médias, mais de 121 pontos de média para as duas franquias. Quando a gente fala aqui nas bolas de 3, como eu disse para vocês, a gente está falando de dois times que são top 10 em eficiência nos arremessos do território triplo e em eficiência ofensiva por 100 posses de bola. São dois dos 3 melhores ataques da NBA. Nos últimos 7 jogos do Cleveland, eles fizeram 123,4 pontos, sofreram 117,1. Isso dá uma média de mais de 240 pontos produzidos nas partidas em que eles se envolveram. Dentro desse recorte, a gente teve um encontro contra o Boston e a gente viu 237 pontos serem produzidos. Quando a gente pega aqui os últimos 10 jogos do Boston Celtics, eles sofreram 110,6, fizeram 120,1, média de mais de 230 também nas partidas em que eles se envolveram, incluindo também essa partida contra os Cavs que acabamos de citar. Então, é um jogo que ou você vai de over ou você fica de fora. É um jogo muito perigoso para se trabalhar com pontuação baixa, porque vai ter muita bola de 3 tentada, e a gente está falando de encaixes muito favoráveis para os times pontuarem bem, beleza? Vamos falar aqui agora a respeito de Knicks e Pelicans, também de Raptors e Heat, porque nós vamos fazer uma duplinha. Esperamos aqui que o New York Knicks pontue bem contra esses Pelicans, que vem sofrendo bastante, tá? Vem se defendendo muito mal, principalmente porque eles ainda não contam com o Zion Williamson no garrafão, o Herb Jones, que é seu melhor defensor de perímetro, e um bom defensor, ou defensor ok, que eles têm ali, um jogador alto como o Brandon Ingram, também não joga hoje, eles devem sofrer. O New York Knicks vem sendo um ataque muito eficiente nessa temporada, e se você acredita que os Knicks vão pontuar bem, mas, por exemplo, vocês não acreditam que o Heat vai pontuar bem, só que vocês gostaram, quando a gente indicou, da pontuação do Magic, posso misturar a pontuação, por exemplo, ali, da equipe dos Knicks com a do Magic? Pode também, fiquem à vontade, tá? Para montar as duplas de vocês. Isso aqui é só um exemplo. Eu espero mais de 105,5 pontos da equipe do Miami Heat diante do Toronto Raptors. E a gente espera ali uma linha em torno de 1,20 também a respeito do New York Knicks para que eles pontuem bem. Se apeguem mais à nossa análise que necessariamente aos números. Os números vocês podem manipular eles, colocar para cima e para baixo, fiquem à vontade. Eu quero mais de 108,5 pontos dos Knicks, fechando essa odd em torno de 50, que é só um exemplo que a gente passa aqui para vocês. Odds superiores estarão lá no nosso grupo VIP. Bom, nos últimos 6 jogos, os Pelicans sofreram 120,8 pontos de média para os seus adversários, fizeram 101,8. É um time que vem sofrendo muitos pontos, pontuando mal, até por isso são 6 derrotas consecutivas dentro desse recorte. Mas a gente está falando de uma defesa terrível, ao mesmo tempo em que a gente fala aqui de um ataque bom. No caso, o New York Knicks é o segundo melhor ataque por 100 posses de bola da NBA. A equipe dos Pelicans é o quarto pior setor defensivo de toda a liga. Eles também são o terceiro pior aproveitamento em rebotes defensivos. Com isso, os Knicks podem conseguir, em pontos de segunda chance, corrigir arremessos errados e pontuarem bem também.
Quando a gente fala que é a respeito de Toronto Raptors e Miami Heat, a gente também vê uma defesa frágil. O Toronto Raptors nos últimos 10 jogos em casa, hoje o jogo é no Canadá, sofreram 121,4 pontos de média para os seus adversários. Eles que enfrentaram recentemente esse mesmo Miami Heat devem ter problemas hoje mais uma vez. O Miami sim é favorito, mas eu sempre falo para vocês, trabalhar com handicap negativo ou vitória simples vem sendo mais arriscado, principalmente nesse início de NBA, mas o Miami Heat deve produzir bem contra essa defesa do Toronto, que é muito frágil. Bom, no último confronto entre as franquias, o Heat conseguiu marcar 121 pontos, foi um jogo bem movimentado por parte deles ali, tiveram 2 quartos muito interessantes de 38 pontos. O Toronto Raptors, por 100 posses de bola, é uma das piores defesas da NBA, e o Miami, por mais que não seja tão brilhante assim ofensivamente, eles enfrentam um time que também tem o mesmo problema em rebotes defensivos, então mesmo com arremessos errados, eles podem corrigir seus chutes com pontos de segunda chance. Só que outro número interessante aqui que a gente pode buscar é em relação à quantidade de lances livres, que é enorme, que o Toronto Raptors permite para os seus rivais. Eles são o time que mais leva o rival à linha de lance livre em toda a NBA, com média de 27,3 lances livres permitido para os seus rivais por jogo, então a equipe do Miami Heat pode conseguir alguns pontos fáceis, digamos assim. Só que quando a gente olha aqui o filtro em casa e fora, em casa ele cede ainda mais, é 31,9 arremessos de lance livre em média cedidos para os seus rivais, então o Miami Heat pode conseguir ainda mais pontos fáceis nessa partida de hoje, beleza? Outro ponto muito interessante que a gente traz aqui para vocês é em relação à zona na qual o Toronto Raptors mais permite bolas convertidas para os seus rivais, é na zona do paint e também na área restrita, onde eles também são dos times que mais permitem que os arremessos dentro desse setor sejam convertidos contra o seu patrimônio. São setores onde o Miami Heat gosta de pontuar bem, com Bam Adebayo, com Jimmy Butler, com Jovic, com esses jogadores aí que jogam na posição ala pivô ou então pivôs. Então a gente pode ter alguns pontos fáceis sendo convertidos aqui também. Beleza? Agora, pessoal, vamos aqui para a próxima partida analisada, mas não sem antes pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, lembrando a meta de 200 likes para esse vídeo de hoje, ativa o sininho para garantir as nossas análises, dá tempo de vocês pensarem, refletirem, assistirem até outros canais, outros conteúdos, é sempre produtivo e mais do que isso para vocês garantirem as melhores odds. O nosso grupo VIP está aqui do lado, o melhor preço do mercado, todo mundo cobra em torno de R$50. Tem gente que está acabando de começar, se tornou um tipster agora, cria um grupo VIP, cobra R$50. Galera, a gente está cobrando esses mesmos 50, mas a gente já está há anos no mercado e a gente se propôs a trazer o grupo VIP mais completo. Então é o melhor custo-benefício, tem guias e-books atualizáveis lá, palpites diários, a nossa listinha com as 10 melhores apostas para você fazer nessa temporada. Então, por exemplo, eu não tenho muito tempo de acompanhar o grupo VIP, Léo. Não dá pra gente fazer todas as apostas. E não dá também pra eu selecionar as melhores, como você indica. E também ali tomar minha decisão baseada em uma ou outra tipo. Então faz o seguinte, pega esse nosso guiazinha com as 10 melhores apostas. Eu garanto que se você só fizer essas 10 em jogos das equipes específicas que estão na tip ali analisada, as suas chances aumentam demais. Porque são mercados que vêm dando certo consecutivamente. Tem muitos times frágeis ali que a gente gosta de explorar. Eu me proponho a trazer para vocês palpites diários de todos os jogos, porém, no meu pessoal, em pré-jogo, eu só trabalho com aquela listinha ali, então é muito mais seguro você pegar os times que têm claros pontos fracos a serem explorados e ser insistentes com eles na temporada. O Jazz é um desses times, um time frágil, e que a gente vai explorar hoje também, o Lakers, apesar de jogar como visitante, e acho que até isso é bom, tá? Porque o Lakers já tá com dificuldades defensivas, jogando como visitante, é possível que o Jazz exijam mais tempo de quadra das principais estrelas dos Lakers. Acho que vai ser um jogo bem movimentado, bem pontuado. Os Lakers, que são o 7º melhor ataque da NBA, enfrentam hoje a 3ª pior defesa. O Utah Jazz joga num ritmo interessante, quase um dos 10 mais rápidos da liga. Mas, acima de tudo, eles sofrem muitos pontos no garrafão. Sofrem ali nas bolas de 3 também, então eles sofrem em todos os setores. Tem um rebote defensivo quase entre os 10 piores. Os Lakers podem corrigir com pontos de segunda chance, boas oportunidades aqui hoje. Então nós vamos dar 2 possibilidades para vocês. Ou vocês façam uma duplinha aqui na pontuação dos Lakers. Vamos colocar aqui primeiro a questão do San Antonio Spurs, a gente já vai explicar para vocês, tá? Fica mais fácil de ilustrar. Ou vocês colocam um handicap esticado aqui dos Spurs, mais 13,5, ou seja, eles podem perder por até 13 pontos de diferença para o Kings, que vem muito mal, e duplem aqui com a pontuação dos Lakers. A gente acredita que os Lakers vão pontuar bem nessa noite de hoje. Pega essa oddzinha aqui em torno de 1,20, fechamos aqui pagando quase uns 60, ó, perfeito. Ou então vocês fazem o seguinte, vocês acreditem apenas na pontuação dos Lakers, que também é interessante, tá? É que eu prefiro trabalhar com linhas mais conservadoras. 115,5 pontos é o limite, tá? Que eu costumo trabalhar.
Então, vocês podem até tentar pegar no ao vivo aqui acima de 113,5 pontos, 111,5 pontos, pagando esse mesmo 1,50. Só que tem gente que não trabalha com casas de apostas que dá para você operar no ao vivo. Então, 115,5 pontos eu acho justo e a gente vai fazer análise em cima desse número. Mas na Betwinner, o link dele está aqui na descrição, você consegue trabalhar dessa forma, operar no ao vivo, sair, fazer cash out ali, né, com lucros mínimos, com prejuízos mínimos, ou então em oportunidades de ouro dá para vocês operarem como trader, que é muito mais interessante, é o que eu costumo fazer. Agora é o seguinte, esse 115,5 pontos para mim é interessante também, e se você não está seguro, quer apenas praticar, usa o cupom da Betwinner Cesta de Trade, porque lá você vai ter o bônus, e aí com bônus vocês podem ver se as nossas análises são interessantes, trabalhar e falar, pô, tá funcionando aqui, deixa agora eu pagar o grupo VIP e começar a trabalhar com dinheiro real, porque vai fazer mais sentido para mim. Mas enfim, análise em cima desse acima de 115,5 pontos. Bom, e o Utah Jazz nos últimos 10 jogos, além de a gente ter destacado a boa eficiência ofensiva dos Lakers e a péssima dos Jazz, vamos aos números, onde eles sofreram 118,2 pontos de média para seus rivais. Dentro desse recorte, eles enfrentaram os Lakers e sem prorrogação sofreram 124 pontos. Os Lakers nos últimos 8 jogos contra o Utah Jazz consecutivos fizeram 116 pontos ou mais. Se a gente for pegar aqui os últimos 6 jogos contra esse mesmo rival, fizeram pelo menos 124 pontos em todos. E nas visitas que os Lakers fizeram em Utah, fizeram 138, 125 e 135 nos últimos 3 jogos, ou seja, pelo menos 125 nas últimas 3 visitas em Utah. Então é um time que pode produzir muito bem, o Anthony Davis joga numa posição favorável para ferir esse Utah Jazz. Quando a gente já coloca aqui defesa versus posição no Fantasy Pros, podemos observar aqui que o Utah Jazz é um dos times mais vazados da liga para centers em toda a NBA. Vamos só colocar aqui o ano de 2024, que é o ano que a gente está em referência, temporada 24-25, center, e a gente pode ver aqui o Utah Jazz se destacando como o segundo time mais vazado para pivôs em toda a liga. E a gente está vendo aí um Anthony Davis com bastante destaque ofensivo, com bastante volume de jogo nessa temporada, ele pode produzir bem hoje também. E agora vamos finalizar aqui com Kings e Spurs. Lembrando, pessoal, alguns jogos eu pulo, porque a gente só traz mesmo os palpites mais interessantes para vocês, que a gente acha que faz mais sentido, mais análises mais completas lá no nosso grupo VIP e free também. Com os melhores jogos over, os melhores under, os jogos mais perigosos para se trabalhar em ponto, favoritos da noite, zebrinhas e muito mais. Aqui a gente tem o San Antonio Spurs jogando fora de casa, mais saudável. O Kings tem muitas dúvidas para hoje. Kevin Huerter é dúvida, DeMar DeRozan é dúvida, e apesar deles jogarem fora de casa e o San Antonio Spurs não ser um visitante genial, a gente não precisa que eles vençam na tipo que a gente vai indicar hoje para vocês. A gente quer um handicap esticado positivo a favor do San Antonio Spurs. A gente acredita que tem muitas possibilidades deles cobrirem isso aqui, porque os Kings estão perdendo muitos jogos, vêm fazendo partidas bem irregulares, e mesmo as que eles vencem não é por grande diferença. Mais 9,5 para os Spurs, ou seja, se os Spurs vencerem é green, ou se perderem de 9 pontos ou menos também é green. Só não pode perder por 10 pontos de diferença ou mais. A gente tem um vídeo de handicap explicando para vocês, mas em resumo, um handicap é uma soma ou desconto que você faz no placar final do jogo. Então, se a partida tiver 100 para o Sacramento Kings a 99 para os Spurs, vocês adicionem mais 9,5 pontos no placar. Se no final de tudo o San Antonio Spurs terminar em vantagem, aí significa que é green na operação bom. Pelo menos nesse caso. Nos últimos 10 jogos, o Sacramento Kings fizeram 109,9 pontos, sofreram 113,7. Eles estão aqui com déficit em relação a pontos produzidos, venceram 3 dos últimos 10 jogos, ou seja, apenas 30%, e eles só conseguiram cobrir esse handicap aqui 2 vezes dentro desses 10 jogos. Nos últimos 6 jogos, eles perderam 5 e venceram o Minnesota Timberwolves, que está mais ou menos ali no mesmo cenário que eles, com muitas dificuldades, com irregularidade, com dificuldade de encaixar uma ou outra nova estrela, no caso o Julius Randle e no caso dos Kings, o DeMar DeRozan, nesse esquema deles. O último encontro entre as franquias deu San Antonio Spurs, eles venceram por mais de 16 pontos de diferença, na verdade por 20 pontos de diferença, e muito me surpreende o Sacramento, apesar de jogar em casa, tá com uma vantagem tão grande assim para hoje, já que eles estão com muitas dificuldades nessa temporada. Quando a gente vai olhar aqui no ranking das equipes em relação a net rating, que é o saldo tirado a cada 100 posses de bola, quantos pontos você faz, menos quantos pontos você sofre. A gente tem o San Antonio Spurs com 16º melhor net rating de toda a NBA, enquanto que o Sacramento Kings, eles não estão tão bem assim nessa temporada, estão muito próximos. Então a diferença aqui das duas franquias é mínima. Outra coisa que a gente também pode observar é em relação ao número de vitórias
Quando a gente olha aqui, o Sacramento Kings está na metade de baixo da tabela, o San Antonio Spurs, inclusive, está acima com um aproveitamento melhor. São 10 vitórias em 19 jogos, enquanto que a equipe aqui do Sacramento Kings, eles perderam a maioria, mesmo tendo um jogo a mais também. É um calendário bem legal aqui pra gente acompanhar. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, comentar o que vocês acharam das tips. Se concordam, se discordam, por que vocês discordam? Tragam números e estatísticas, a gente está sempre disposto a aprender também e a discutir pra gente chegar sempre na melhor conclusão. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez e falou!